Aqui no concurso, a gente tem mecânicas que usualmente se encaixam em outras modalidades, mas também a gente pode acabar registrando isso como concurso, a depender da necessidade. Vamos lá. Um exemplo de mecânica que comumente é usado em vale-brinde e pode ser registrado na modalidade de concurso. Retomando, já fiz vídeos aqui sobre vale-brinde, tem bastante material aqui no canal sobre vale-brinde, mas só retomando, é aquela modalidade onde todas as pessoas vencem e a premiação é instantânea. Então, em geral, vou dar um exemplo, né? As pessoas que cumprirem determinado critério, por exemplo, em determinada loja, e a cada R$300 em compras, ganham um determinado brinde, ganham uma carteira, ganham um chaveiro, enfim. Então as pessoas que cumprirem aquele critério, elas vencem necessariamente. Tá, e como é que a gente enquadra isso aqui no concurso? Porque a modalidade de vale-brinde, ela tem uma limitação no valor unitário dos prêmios. Então, se eu tiver uma mecânica onde todos os participantes que atingirem determinado critério vencem, mas eu tiver um prêmio acima do limite de 560, que é no momento que eu estou gravando esse vídeo, amanhã pode ser R$600, mas a modalidade vale-brinde, ela é limitada no valor unitário do prêmio. Eu não posso ter um prêmio que excede R$560 na data de hoje, por exemplo. Então, se eu tiver uma mecânica que originalmente é utilizada na modalidade vale-brinde, e eu tiver algum tipo de premiação, uma ou várias premiações, e eu precisar fazer uma promoção comercial, eu vou acabar enquadrando ela na modalidade de concurso. E aí a mecânica basicamente é da mesma forma. As pessoas fazem o que tem para fazer, se inscrever em algum site, fazer algum tipo de compra, e elas vão ganhar o prêmio. Então todas que atingirem aquele critério vão vencer. E por força da mecânica, uma coisa que acaba sendo óbvia é que os primeiros que atingirem aquele critério vão vencer. A diferença também em vale-brinde e concurso é que no concurso, em regulamento, eu tenho uma data prevista de apuração dos resultados, enquanto na modalidade de vale-brinde assemelhada a vale-brinde, a premiação é instantânea, ou seja, o consumidor ou os participantes que forem contemplados, que vencerem, eles precisam ficar sabendo na hora, porque a contemplação ela é instantânea. Isso é o que prevê a legislação, tá certo? Um exemplo de promoção que eu já vi, tá? Eu já vi promoção de algum banco, não vou citar o nome aqui, mas o banco onde os clientes que fizessem aportes de tantos mil reais, 50 mil reais, ganhariam uma TV, clientes que fizessem aportes de 30 mil reais ganhariam outro produto, todos eles eram prêmios acima de 560. E estava previsto no regulamento que na data da apuração iria ser analisado os clientes que cumpriram aqueles pré-requisitos e os primeiros que cumpriram aqueles pré-requisitos, os prêmios seriam distribuídos dessa forma na data da apuração. Agora falando um pouquinho da modalidade assemelhada a vale-brinde. Como assim da assemelhada a vale-brinde? Então, via de regra, nós também podemos utilizar a modalidade de concurso em mecânicas que em geral se utiliza em assemelhada a vale-brinde. Vamos lá. Como é que é a modalidade assemelhada a vale-brinde? Rapidamente, né? Ela tem várias regras que são parecidas com vale-brinde, até pelo nome assemelhada a vale-brinde, mas a diferença assim crucial entre vale-brinde e assemelhada a vale-brinde é que em assemelhada a vale-brinde, nem todas as pessoas vencem, enquanto no vale-brinde, todos vencem, que atingirem aquele determinado critério. E aí a gente tem alguns exemplos de assemelhada a vale-brinde. Então, por exemplo, a gente tem aquelas promoções físicas, que, por exemplo, tu vai no mercado, a cada R$100 em compras, tu ganha um elemento raspável para raspar e ali vai aparecer se tu é vencedor ou não. Esse é um tipo de mecânica. A gente tem outras mecânicas também, que tu faz compras, tu vai no site da promoção, e tu faz o cadastro das tuas compras, como por exemplo, tu pode fazer o upload da nota fiscal, e tu vai ficar sabendo de maneira instantânea, ou seja, eu fiz o meu cadastro pessoal e depois eu coloquei minhas informações de compra, eu fico sabendo de maneira instantânea, assim que eu termino o meu cadastro, se eu fui contemplado ou não.
E quando que a gente usa esse tipo de promoção em concurso? Pelos mesmos motivos também da questão do valor unitário do prêmio. Então, na modalidade de concurso, a gente consegue ter esse tipo de mecânica, que as pessoas fazem compras também, ou seja, na legislação está escrito que são testes de inteligência, enfim, uma competição, mas olha como o concurso ele também acaba abarcando outros tipos de mecânica que não necessariamente competições. Então aqui a pessoa fez uma compra, ela vai fazer o upload então da sua nota e no concurso, ao invés da pessoa, do participante, do consumidor, enfim, ficar sabendo na hora que ele venceu, ele vai ficar sabendo se ele venceu ou não lá na data da apuração prevista no regulamento. Diferente da modalidade assemelhada Vale Brinde, que o consumidor vai saber na hora. Então, se eu tiver uma premiação, toda vez que eu tiver uma premiação acima do limite de R$ 560 do dia de hoje, eu não vou conseguir enquadrar na modalidade assemelhada Vale Brinde ou Vale Brinde. Então, pela mesma mecânica, em função dos prêmios estarem acima desse limite, eu preciso enquadrar em outra modalidade e a escolhida é concurso. Tem outro caso aqui que eu destaquei, que muitas vezes, mesmo com a premiação sendo abaixo de 560 e via de regra a gente poderia colocar isso numa modalidade assemelhada Vale Brinde, a gente também precisa utilizar a modalidade concurso. Existem promoções, já deve ter visto, que para participar o interessado deve ir na rede social da promotora, no Instagram, ir lá, curtir o post oficial, seguir a promotora, marcar 2 amigos nos comentários. E aí o que acontece? Como a premiação precisa ser instantânea, em geral esse tipo de promoção existe no momento que a gente solicita a autorização, os critérios que as pessoas, enfim, o critério para ser vencedor é a pessoa estar na posição premiada. Então, dentro desse contexto de posição e Instagram, vai vencer aquele que estiver no comentário 7, 8, 10, 15, 20, 30, 100, 200. Quem define essas posições é a promotora no momento que ela solicita autorização. Então, veja bem, a única diferença aqui entre o concurso assemelhado a Vale Brinde, se a gente está falando de uma promoção que tenha prêmios que fiquem dentro do limite de 560, é que caso a promotora, a empresa que está fazendo a promoção, não tenha disponibilidade operacional de ficar monitorando a rede social todos os dias e informar de maneira instantânea, assim que alguém bater naquele comentário que previamente foi definido que ele é o vencedor pela sua posição, então, se não por uma questão operacional, daí a gente pode acabar enquadrando isso em concurso, porque aí a empresa pode ficar tranquila que ela deixa rodar a promoção durante um mês, fechou o período de participação, ela faz a extração, então, desses comentários, cruza com o material que foi enviado para a SEAI, que é o material que tem ali as posições que serão as premiadas, as escolhidas, e aí ela vai encontrar os seus vencedores. Então a gente tem algumas questões aqui, tanto operacionais quanto pelo valor unitário dos prêmios, tá? Sorteio. Por que a gente usa uma questão... Quando que isso acaba se misturando com sorteio, né? Então, lembrando, quando a gente está falando da modalidade de sorteio, são aquelas promoções que, à medida que os consumidores vão fazendo o que precisa ser feito, como por exemplo compras, os consumidores vão ganhando números da sorte, porque lá no regulamento tem uma data da Loteria Federal, que, enfim, eu já falei sobre sorteio aqui no canal, mas basicamente as pessoas ganham o número da sorte, tem uma data da Loteria Federal no regulamento e vence quem acertar o número da extração da Loteria Federal de determinada data, ou quem mais se aproximar. E por que uma empresa, então, por que isso se mescla com concurso? Bom, tanto em sorteio quanto em concurso, não tem essa questão de limitação do valor unitário do prêmio, tá? Posso dar prêmio de 10 mil, 5 mil, 50 mil, enfim. Mas por que uma empresa usaria isso? Por uma questão de tecnologia. E aí, mais uma vez, a gente acaba entrando na questão operacional. Não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer um sorteio, mas quando a gente fala de sorteio, a gente necessariamente está falando de distribuição de números da sorte de maneira aleatória. E muitas vezes a empresa não tem a tecnologia necessária para isso ou não tem disponibilidade financeira para aquele projeto específico para fazer isso.
Então a gente pode ter uma mecânica que usualmente é de sorteio. Por exemplo, tu vai no mercado, faz determinadas compras e a cada R$300 em compras no mercado tu ganharia um número da sorte. E aí a mecânica, tu iria no site da promoção, faz teu cadastro pessoal, coloca login e senha, enfim, faz o upload da compra e no sorteio tu receberia um número da sorte. Mas, num concurso, a gente pode se utilizar a deposição premiada. Então, à medida que as pessoas fazem as compras, o site recebe as informações, armazena no banco de dados e não acontece mais nada. Ou seja, a pessoa fez ali, tem a sua posição, conforme as ordens de compra, e aí dentro desse contexto, uma das formas de apuração, nós enviaríamos para a SEAI uma planilha dizendo que as compras de número 57, de 120, enfim, qualquer número seriam as premiadas. Percebe? Então, a mecânica é a mesma. Tem que fazer compras e fazer o cadastro das compras no site da promoção. Mas a forma de apuração, enquanto uma tem a ver com números da sorte, a outra tem a ver com a posição. E dentro dessa questão operacional, controlar esse banco de dados apenas por posição, imagina um banco de dados no Excel, por exemplo, ele é mais simples a nível de tecnologia do que fazer a distribuição de números da sorte. Tá bem? Então, esses são alguns exemplos e olha, são mecânicas usualmente de outras modalidades que a gente também consegue enquadrar em concurso, seja por dificuldades operacionais ou pela questão da premiação. Beleza? Tá certo? Era isso e te vejo nos próximos vídeos. Até mais, valeu!